Aqui estamos para mais um programa Obreiros em Foco e eu quero cumprimentar a todos os obreiros, obreiras e a todos aqueles que sempre têm acompanhado o nosso programa Obreiros em Foco. Olá, Cris, tudo bem? Olá, Rogério, tudo bem? Sempre bem aqui contigo e com todos os nossos companheiros de guerra. E sempre mostrando a eles que é possível vencer, porque o que muita gente não imagina é que um obreiro tem lutas, que um obreiro enfrenta situações difíceis. E enfrenta sim, mas vai se vencendo dia a dia, sabe? Uma luta que nós vencemos hoje, acabamos por ver que amanhã levanta-se outra luta. E vamos vencendo todas as lutas. Agora, Cris, sabe o que tem tirado muitos obreiros da obra? Sabe, são vários motivos. A vida sentimental é um dos grandes motivos que faz o obreiro deixar a obra de Deus, relacionar-se com pessoas que não têm a sua fé, que não professam a sua fé, obreiros que relacionam-se com pessoas que não querem nada de Deus. Eu me lembro de um obreiro que dizia assim: eu estou apaixonado por uma menina e, pastor, eu vou convertê-la, eu vou ganhá-la para Deus, eu como obreiro, eu vou conseguir trazê-la para a igreja. E eu dizia para ele: cuidado, é mais fácil ela desconverter a ti do que tu converteres a ela. E dito e feito, acabou que esta jovem desconverteu o rapaz, quer dizer, ele saiu de obreiro, nem está mais na igreja. Hoje nós estamos tentando trazê-lo de volta, mas tem sido difícil por conta da vida sentimental. Agora, há um outro motivo que tem levado obreiros a se afastarem: a mágoa. A mágoa do próprio colega de trabalho, obreiro com mágoa de um outro obreiro, e o pior de tudo, Cris, há obreiros com mágoa do pastor, não é? Infelizmente é isso, vemos muitos casos assim, Rogério. Obreiros alimentando dentro de si esse sentimento, nutrem dentro de si esse sentimento de coisas que aconteceram no passado e ele consegue conviver, quer dizer, consegue aparentemente conviver com essa mágoa anos e anos na obra. O que ele não está-se a perceber é que isso está a atrapalhar a sua comunhão com Deus. Até a sua salvação está em risco. Foi realizada uma reunião no Rio de Janeiro, no Brasil. E essa reunião foi ministrada pelo Bispo Macedo. Uma reunião voltada somente a obreiros e obreiras e ex-obreiros. E manifestou um espírito maligno no corpo de um ex-obreiro. E o motivo do seu afastamento foi a mágoa. Vamos acompanhar como foi a libertação desse jovem. Quem é você? Como é seu nome? Lúcifer. Hein? Lúcifer. Lúcifer. Quer dizer que você é forte? Hein? É forte? Aqui não. Ah, muito bem. Você sabe que aqui você já era. Diga uma coisa, quem é o chefão aí? Quem é o mais forte aí? É você? É? Quanto tempo você está no corpo dele? 3 anos. 3 anos? Quer dizer que há 3 anos você está aí. Por que você está no corpo dele? Me deu brecha. Hein? Me deu brecha. O que ele fez para você entrar? Mágoa. Mágoa de quem? Pastor. Mágoa de pastor? Foi. Então ele ficou com mágoa do pastor? Aí você entrou no corpo, no coração dele? Foi. Me diga uma coisa. O que você tem feito na vida dele? Hein? Tudo. Sou eu que comando ele. Você está rindo? Você vai chorar. Você vai chorar. Você vai gritar de dor daqui a pouquinho. Vamos. Mas antes de você gritar de dor, eu quero saber, quer dizer que a mágoa que ele ficou com do pastor deu brecha para você entrar, é isso? Viemos todos nós. Hein? Entrou eu e meus companheiros. Quantos são? Quantos?
Muito. Muito? 77 mil. 77 mil? Nós podemos ver aí um jovem manifestado, incorporado nele tantos demônios, tantos espíritos, por conta de uma mágoa. O que leva um obreiro a ter mágoa de um pastor? Né? Entende o que eu quero dizer? Quer dizer, por que razão um obreiro ou uma obreira guardaria mágoa de um pastor? Claro, o pastor repreende, o pastor exorta, sim. Nós podemos observar isso nas ovelhas mesmo, os animais. Então está lá o pastor com uma vara a corrigir as ovelhas, não deixa que a ovelha se afasta do rebanho. A ovelha está ameaçada de cair no abismo, o pastor usa o cajado, que tem aquela volta, né, para o cajado trazer a ovelha de volta. As ovelhas, elas vão a comer no pasto e elas baixam a cabeça, não olham o perigo que está à frente. Mas o pastor está lá. Então o pastor exorta, e assim também somos nós, pastores. Exortamos o obreiro, chamamos a atenção, as broncas espirituais, os puxões de orelha, espiritualmente falando. Mas por que razão um obreiro guardaria a mágoa do pastor? E uma coisa que, inclusive, é bíblico. Quando a gente corrige alguém, deve-se corrigir à frente de todos. E eu creio que é aí, Cris. Quando um obreiro é corrigido à frente de todos, é aí que ele fica, se não for humilde... Se dentro dele ele nutrir esse sentimento de orgulho, se ele tiver orgulho, aquilo vai ferir o orgulho dele. Porque está sendo chamado a atenção na frente de toda a gente. Muitos até dizem, talvez se o pastor me chamasse à parte... Em particular e tudo. Só que o que ele não entendeu é que o exemplo dele serve para todos. Não é para humilhá-lo, mas simplesmente para ele se tornar exemplo, para que os outros também não cometam o mesmo erro. Veja que o pastor é um pai. E o pai também ensina, mas o pai também exorta. Há um equilíbrio. Então, muitas das vezes, eu não sei se foi o caso desse obreiro, mas muitas das vezes o obreiro, por não estar bem espiritualmente, por não olhar o seu pastor como o próprio Senhor Jesus, ele não se submete. Ele acha que o uniforme dele lhe dá o direito de bater de frente com o pastor. Ele não aceita ser chamado a atenção, ele não aceita ser corrigido. Né? E toma como o pastor está a me humilhar, o pastor está-me a prejudicar diante dos obreiros, e como que os outros vão olhar para mim, o que é que os outros vão pensar. Acontece muito isso. E o diabo usa isso, como nós vimos no jovem manifestado, usa isso como uma brecha. Então, quer dizer, é uma abertura para ele entrar. Pense nisso, obreiro. Pense nisso, obreira. A mágoa é uma brecha que você está a dar ao diabo. Então, essa brechazinha chama-se mágoa. E quando você dá essa brecha a ele, ele acaba entrando na sua vida. Você sabe quais são as fases do ódio? Para se chegar ao ódio, há primeiro 3 fases. E nós vamos ver agora, nós queremos lhe ensinar isso. As 3 fases que antecedem o ódio. A primeira fase do ódio é o ressentimento. Então, o que é o ressentimento, Cris? Por exemplo, 2 pessoas brigam, 2 pessoas discutem, 2 pessoas, como se costuma dizer popularmente, quebram o pau. Então, brigam, discutem. Essas 2 pessoas, a princípio, vão guardar o que uma da outra? O ressentimento. Então começou com um ressentimentozinho. Há um ressentimento no coração daquelas 2 pessoas, de uma para com a outra. A próxima fase do ódio é esta agora. Veja, depois do ressentimento vem, segundo, o rancor. A pessoa não cuidou do ressentimento. Ela não procurou perdoar, ela não procurou a pessoa para pedir perdão. Então ela manteve o ressentimento. Esse ressentimento acaba por transformar-se em rancor. Então a pessoa agora ela fica rancorosa. Então ela tem aquele rancor dentro dela. Ela não pode ouvir falar o nome daquela pessoa. Então esse rancor está mesmo, como se costuma dizer, à flor da pele.
é um rancor. Então, Cris, a pessoa não cuidou do ressentimento, não cuidou do rancor e agora transforma-se em quê? Em mágoa. Aí vem a terceira fase do ódio, a mágoa. E a mágoa é um dos piores estágios. A mágoa, a pessoa que tem mágoa já não pode o quê? Ouvir falar o nome da outra pessoa e já não pode sequer vê-la à rua. Quando a pessoa tem mágoa de alguém, se a pessoa vai no mesmo passeio, na mesma calçada, ela atravessa a rua para não passar por aquela pessoa. Se aquela pessoa que ela tem mágoa, ela ouve a voz daquela pessoa, ela fica irritada e fica nervosíssima, não é verdade? É isso que eu ia dizer. A pessoa que tem essa mágoa, ela transmite tudo o que está dentro dela para fora, para as outras pessoas. Então se torna uma pessoa amarga, uma pessoa áspera, uma pessoa rude. Por que é que às vezes nos deparamos com obreiros rudes na maneira de falar? Chegam a ser, até ser brutos, ríspidos na maneira de falar. Porque vai ver dentro de si, o obreiro que está nos a assistir nesse momento, existe essa mágoa. Porque tem muitos obreiros também que dizem assim, mas eu não tenho mágoa, pastor. Eu já perdoei. Então por que é que todas as vezes que você tem a oportunidade de estar com a pessoa, de lembrar, de ouvir o nome dela ou de vê-la pessoalmente, você evita? Então, atenta para isso, porque há um sinal de mágoa aí. O orgulho não vai te deixar reconhecer que tem essa mágoa. Mas seja humilde para reconhecer, para pedir perdão. E para perdoar também. E para perdoar também. Porque pode ser que, às vezes, porque nós estamos falando de obreiros. E às vezes há quem nos assista agora e deve estar pensando, mas eles estão a falar de mágoa no coração dos obreiros, mas aqueles que fazem a obra de Deus também têm mágoa. Nós vimos há pouco o espírito manifestado naquele rapaz, o bispo Macedo, a entrevistar o demônio, o Lúcifer. Foi ele que entrou no obreiro por causa da mágoa. Então, se você tem algo contra alguém, dirija-se a essa pessoa, peça perdão, perdoe-a, limpe o seu coração, para que não fique nada aí como brecha para o mal, para o diabo entrar. A última fase do ódio é o próprio ódio. Então veja, primeiro vem o ressentimento, segundo vem o rancor, transforma-se em mágoa, aí vem o ódio. Aí o ódio é a pior fase, Cris. Aí é o cancro espiritual. Porque o ódio faz uma pessoa matar. O ódio leva uma pessoa a tirar vida de outrem e até mesmo a própria vida. Fica cega. Eu digo, ali a pessoa está completamente dominada pelo diabo. Quando ela tem ódio. Porque esse é o espírito do diabo, né? Do Lúcifer. O ódio. Ele foi tomado do ódio quando ele quis ser mais do que Deus. Exato. Quem tem o Espírito Santo tem amor. Ama o próximo, ama a Deus acima de tudo. Mas quem tem o espírito do mal é porque tem ódio. Então, quer dizer, o ódio... só tem um ódio que nós temos que ter. Esse ódio é contra o diabo. Você pode ter ódio de Satanás, o diabo. Você pode ter ódio do inferno inteiro. Mas não tenha ódio de ninguém relacionado a pessoas. Não tenha ódio de ninguém. E é por isso que nós, Rogério, resolvemos abordar este assunto aqui no programa. Porque a nossa luta, veja, obreiro, a nossa luta não é contra você. Não leve a mal nós estarmos aqui a abordar esse assunto. A nossa luta é contra esse espírito que entrou na sua vida através de um sentimento, um ressentimento pequeno e hoje, alimentado por si mesmo, virou uma mágoa, virou um ódio. Então nós queremos te ajudar, nós queremos te orientar. Como o Rogério falaste há bocado, procure a pessoa, procure o pastor. Se a sua mágoa é contra um pastor, se a mágoa é contra a esposa do pastor, e você pode até dizer assim, olha, mas esse pastor não está mais aqui, esse pastor já mudou, a esposa já está longe, mas hoje nós temos via e-mail, nós temos Skype, nós podemos contactar essas pessoas. Telefone. Faça tudo, exato, faça tudo, não meça esforços por seu bem, é a sua alma que está em jogo. Então peça perdão, seja humilde, para se livrar desse cancro que lhe corrói por dentro. O Espírito Santo quer te usar, mas enquanto você tiver esse sentimento dentro de si, ele não vai poder fazer nada. Ninguém vai poder tirar essa mágoa dentro do seu coração. É você mesmo que tem que limpar, que tem que arrancar, que tem que tomar essa atitude. O bispo Macedo recentemente esteve a fazer uma reunião no Porto e essa reunião foi transmitida
para Lisboa e para todos os centros de ajuda. Nessa ocasião, ele falou sobre a mágoa. Ele deu uma palavra e chamou à frente as pessoas que humildemente assumiram que tinham mágoa. E todos nós aprendemos com essa explicação, com esse ensinamento do Bispo Macedo. Vamos acompanhar. Eu conheço pessoas que foram prostitutas, ladras, homicidas. Eu conheço gente que viveu no mundo da podridão, no inferno, era o próprio Satanás em pessoa, mas que foram restituídos, foram reconstruídas suas vidas por conta de terem alcançado a misericórdia de Deus. Mas eu não conheço ninguém que guardou mágoa, que teve a sua vida abençoada. Não tem. Então, a vida de muita gente é travada. E quando eu falo vida, eu não falo de dinheiro, não. Você pode ter dinheiro, você pode ter o mundo aos seus pés e continuar sendo uma vida desgraçada. Eu não estou falando de dinheiro. Você pode ter o dinheiro que for, e os mais infelizes desse mundo são os que têm mais dinheiro. Eu estou falando de vida de qualidade, você viver em paz. Amém. Você ter paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Você viver uma vida tranquila, uma vida de paz. Amém. A consciência limpa, pura, que é o que Jesus faz com a gente, que é o que o Espírito Santo faz quando vem sobre nós. É isso que ele faz. Sabe, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é cheia de paz. Ela sente mesmo a paz. E com a paz vem um gozo, uma alegria, ela tem vontade de rir, ficar rindo e bailando de tanto rir, chorando de tanto rir. Aí a outra pessoa diz assim: ah, meu Deus, eu queria ser igual a ela, eu queria. Por que não é? Por que o Espírito Santo vem sobre uns e não vem sobre outros? Por causa do maldito coração, desgraçado coração que não quer perdoar. Então você vai fazer um exercício agora que vai livrá-lo dessa maldição. Eu vou te dar um conselho agora, você vai executar esse conselho agora, e agora você vai ficar livre dessa maldição. O que você vai fazer? O coração não perdoa. Seu coração não vai perdoar. Porque o coração sente. Ele não foi feito para sentir. O coração foi feito para bombar sangue para o corpo. Mas ele sente. Ele sente. Ela me fez mal. Ela roubou meu marido. Senhora, roubou meu namorado. Quando fala em namorado, marido, a coisa fica feia. É ou não é? Ah, ele roubou o meu lugar no trabalho. Ele tirou o meu lugar. Por causa dele eu fui mandado embora. Então fica aquela mágoa. Aquela mágoa. Bem, é o coração que sente e bate. Quando vê a pessoa, o coração dispara. É ou não é? Então, o coração você não tem controle. Você não pode controlar o seu coração. Como é que você pode dizer: coração meu, perdoa? Duvido que ele vai perdoar. Então, o que você faz? Deus sabe disso. Deus sabe que o nosso coração é imundo, é cruel, é diabólico. Então ele sabe que a gente não tem o controle do coração. Assim, pelo coração a gente não perdoa nunca. Ele sabe disso. Mas ele nos deu inteligência, razão.
cabeça. Então, na sua cabeça, o seu coração diz: eu não perdoo a Maria, eu não perdoo o Joaquim. Tá bem. Mas na sua cabeça você diz assim: eu perdoo o Joaquim, eu perdoo a Maria, eu perdoo quem quer que seja. Aí o coração grita aqui: não! E vai chorar. Quando você começar a falar o nome do seu desafeto, quando você falar o nome da pessoa que você tem mágoa, parece até que você vai ter um troço, porque é o coração que está com raiva dessa atitude sua. Mas você vai aqui dizer: não, eu perdoo. Na sua cabeça, porque aqui você pode perdoar. É ou não é? Sim ou não? Na cabeça você pode dizer: não, eu perdoo. E digo mais: ó Deus, eu oro pela Maria, eu peço que o Senhor abençoe a Maria, eu peço que o Senhor abençoe o Joaquim, etc. e tal. Quando você faz isso, minha amiga, o Espírito Santo vê esse esforço de fé que você está fazendo. O Espírito Santo vê que você quer realmente. Então ele vem sobre você e cala o seu coração e te dá um novo coração, um coração perdoador. Amém? E sobre esse tema, a mágoa, que o Bispo Macedo agora acabou de falar, e ensinar como se tira a mágoa de dentro do coração, nós temos ainda um vídeo, nós temos ainda uma matéria sobre a mágoa. E temos comentários também, que daqui a pouco vamos ler. E se você também deseja fazer um comentário sobre o assunto de hoje, a mágoa, você pode escrever-nos um e-mail, obreiros@iurde.pt. E pode também acessar no Facebook, na página do nosso Facebook, Obreiros em Foco Europa. Eu sempre esqueço, peço desculpas, Obreiros em Foco Europa. E também ali deixar o seu comentário, porque a mágoa acaba por prejudicar, acaba por corroer uma pessoa espiritualmente por dentro, Cris. É isso, causa doença também. É um apelo que nós fazemos até aos obreiros que se identificam, que estão a viver isto neste momento, estão a passar por essa mágoa ou simplesmente têm um ressentimento, que está na primeira fase do ódio, está pequenininho. Então, desde já ataca esse mal, logo pela raiz. Já corta o mal pela raiz, né? Se quiser nos enviar um e-mail, escrever para nós, ou então nos chamar pelo Skype para conversar sobre isso, se sentir à vontade, se abrir com a gente. É para isso que nós estamos aqui. Para lhe ouvir, lhe dar atenção. Não que o seu pastor, não que o seu pastor não lhe dê atenção. Mas nós queremos auxiliar o seu pastor, ajudar o seu pastor a cuidar dos obreiros. Então nós estamos aqui ao seu dispor. Então não tenha vergonha, coloque tudo isso de lado. Tudo isso são sentimentos que o próprio diabo coloca. São barreiras. Eu não vou falar, eu não vou me expor, eu não vou mostrar a minha fraqueza, eu não vou confessar. Não faça isso. Ele cria essas barreiras, esses obstáculos, impedindo os obreiros de chegar à ajuda que precisam. Exatamente. Veja que enquanto você está dominado pela mágoa, quem é que te domina? O mal. O mal. Agora, se você remover essa mágoa, você vai mostrar que você está sendo dominado, deu ouvidos à voz de quem? De Deus. De Deus. E vai ser dominado pelo Espírito de Deus. Exatamente. Quando nós temos em nós o amor de Deus, somos dominados por Ele. Se nós temos em nós o sentimento do diabo, que é o ódio, somos dominados pelo diabo. Pense nisso, medite nisso. Vamos a uma matéria que fala sobre a mágoa. Tome atenção. Quem é vítima de trabalhos espirituais, maldições ou inveja é afetada em diversas áreas da vida. É comum encontrarmos pessoas endividadas, com doenças incuráveis, infelizes no amor, lares destruídos pelos vícios, pela incompreensão, que trazem tristezas e angústias. Como aconteceu com esta jovem, os desentendimentos constantes com a mãe têm trazido mágoa. Se
são coisas que a mãe fala pra mim, sabe? Me deixa magoada. As coisas melhor pra ela, pra ver se ela se orgulha. Tudo tá, sabe? Eu penso de outro jeito. Complica ser só comigo. O namorado dela também contribui para aumentar os ressentimentos. A gente briga direto, sempre brigando. Ele fala coisas assim que me atinge, que me deixa triste. E, assim, eu tento ser o mais carinhoso possível com ele, né? Mas ele é carinhoso, só que tem horas assim que ele começa a me xingar. Mágoa, uma ferida interior que traz sentimentos de desgosto, pesar, sensação de amargura. O descontentamento da pessoa magoada reflete no semblante, nas palavras e nos gestos, como descreve Cidiane. Eu me sentia triste, assim, eu tinha vontade de... não tinha mais sentido na minha vida, sabe? Eu achava que eu era a pior pessoa do mundo, então eu era totalmente infeliz, assim. Eu tinha mágoa porque meu pai teve envolvimento com uma mulher, então eu tive mágoa da mulher, porque meus pais se separaram por causa disso, então eu não queria ver ela e meu pai juntos. Ela diz como conseguiu se livrar de todo esse rancor. Eu comecei a vir nas reuniões, na sessão do descarrego, e eu pedi para que Jesus me libertasse, porque eu não queria mais sentir aquilo, sabe? Eu queria sentir a felicidade que Jesus tinha para me dar, e foi aí que eu comecei a mudar, que as minhas atitudes mudaram, eu não tive mais raiva de ninguém, sabe? Eu consegui perdoar uma coisa que era impossível, eu consegui, e hoje eu sou feliz. É isso que a mágoa faz, é isso que a mágoa traz para dentro de uma pessoa. E sobre a mágoa, nós temos comentários. Vamos ler agora, são alguns os comentários de muitos que nos enviam através do obreiros@iud.pt. A Bernadette Veiga, ela diz assim: não faço parte da Igreja Universal, mas admiro o vosso trabalho. Na minha igreja, toda a gente diz, a paz do Senhor, mas as irmãs têm mágoa umas das outras. Bernadette Veiga. Obrigado, Bernadette, pelo seu e-mail. Então, ela é de uma outra denominação, essas igrejas tradicionais, onde se costuma dizer a paz do Senhor, irmã, a paz do Senhor, irmão, e ela faz uma crítica, dizendo que essas irmãs, essas pessoas da igreja dela, cumprimentam-se umas às outras, dizendo a paz do Senhor, mas vivem com mágoa uma das outras. Isso é uma realidade. Às vezes aparenta-se uma coisa, mas o interior está lá, cheio de mágoa. E é isso que nós não queremos para os nossos obreiros, que aparentem estar bem, porque estão a vestir o uniforme, mas por dentro estão a corroer-se com a mágoa. A mágoa está ali a destruir, a causar uma destruição. Estão indo para o inferno e vestidos de uniforme. Isso é revoltante. Por isso tem que cuidar do coração mesmo. Inclusive está escrito, né? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Já disse Salomão, né? Em um dos seus provérbios, né? Salomão, ele disse, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então é preciso guardar o coração das mágoas, dos ressentimentos, dos rancores e também do ódio. Cris, aqui há mais comentários para ler. Eu peço que você leia esse, por favor. Realmente é preciso mostrar o que realmente está por trás do sofrimento do povo. A mágoa é um cancro que começa pequenino, mas ao alastrar-se pode levar uma pessoa à morte, e morte espiritual. É Telma Silva que faz esse comentário. Então, a Telma refere-se à mágoa como um cancro, né, que corrói. Começa pequenino e vai crescendo, vai se desenvolvendo dentro da pessoa. E veja que o cancro é exatamente isso, né? O cancro, ele começa pequenino e depois acaba por alastrar-se, né? Acaba por espalhar e tomar o corpo todo. A mágoa, na opinião da Telma Silva, é um cancro pequenino. Então, cuidado com esse cancro, livra-se dele antes mesmo que ele entre dentro de si. E mais um comentário que nos chega aqui também, através do obreiros@iud.pt. Eu cheguei à igreja em 2006 e um dos motivos que impedia-me de libertar-me dos males espirituais era uma mágoa que eu tinha contra a minha patroa. Quando aprendi que deveria perdoar para ter o perdão de Deus, dei-lhe um forte abraço
e hoje ela é a minha melhor amiga e também é obreira como eu. Nós e os nossos maridos fazemos a obra de Deus. Meire e Roberto, Márcia e Alberto. Que legal, né? Veja que então hoje são 2 casais a fazerem a obra de Deus, todos são obreiros, mas veja que ela teve, mostra de novo, por favor, produção, esqueci, a Meire, não é isso? A Meire, ela tinha a mágoa da Márcia, então a Meire era a funcionária, a Márcia era a patroa. Então quer dizer, a funcionária com mágoa da patroa. E hoje, nada mais... É a melhor amiga e são as 2 obreiras. Exatamente. Hoje a Meire e a Márcia são 2 obreiras, os maridos também são obreiras, são obreiros. Quer dizer, interessante, né? Ela deve ter sido chamada a atenção pela patroa, a patroa deve ter chamado a atenção da funcionária, como em qualquer local de trabalho acontece, Cris. Os patrões chamam a atenção aos funcionários. Há patrões que conversam, que, sabe, que, digamos assim, são mais, digamos assim, mais compreensíveis, são mais suaves no chamar a atenção, mas existem patrões que realmente vão com chicote nas mãos, entre aspas, falando com seus funcionários, os seus subordinados. Então foi isso que aconteceu, se calhar. Talvez foi isso. De repente a Meire ouviu broncas da Márcia quando era patroa dela e a mágoa surgiu no coração da Meire. Agora, uma coisa que Deus me chama a atenção aqui. Nós também temos que ter cuidado para não semearmos a mágoa no coração das pessoas. Porque às vezes nós podemos tratar mal alguém e sem nos apercebermos, podemos estar gerando uma mágoa no coração daquela pessoa. Vigiar também. Não é? Vigiar para não provocarmos a mágoa e também para não guardarmos mágoa. É um vigiar a todo momento, a todo instante. Uma coisa que eu queria falar aqui sobre a palavra que a mensagem do Bispo Macedo, que ele falou que o coração não foi feito para perdoar, que o coração foi feito para bombear o sangue. E é por isso que há uma luta. Quando você quer vencer a mágoa, há uma luta. É como se o seu coração se contorcesse todo. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Mas eu venci. E digo para você, obreira, que você também pode. Não vai ser fácil. Você vai travar uma luta do seu eu, da sua carne, a carne contra o espírito. Mas o que é que você quer para a sua vida? Você quer Deus, ser usada por Deus, ou quer continuar sendo humilhada, pisada, escrava dessa mágoa? Eu venci, você pode vencer também. Não foi fácil, eu tive que perdoar, tive que procurar as pessoas que estavam envolvidas, perdoar. Doeu muito, é o tal coração que o Bispo fala, que o coração se espezinha. Você foi ter com as pessoas para perdoar e pedir perdão também. E pedir perdão também, claro, porque também não era fácil, não é? Sem Jesus também aprontei muito, não era fácil. Causei muito ódio, muita mágoa. No coração de muitas pessoas. Mas porque eu não tinha Jesus, mas a partir do momento que eu tenho conhecimento da verdade e os ensinamentos me dizem, faz isto, vai por este caminho, o Espírito Santo vai orientando, o pastor vai falando, eu vou ouvindo e praticando, eu consigo sair dessa situação. Claro. Eu sei que não posso alimentar mais isso dentro de mim. Eu quero paz. Cris, a mágoa, ela está à frente de cada um de nós. Ela está lá nos chamando. A mágoa, ela está sempre ali querendo aproveitar um vacilo nosso para entrar. O diabo usa essa arma. Usa. Nós estamos sujeitos a brigar no trânsito, estamos sujeitos a discutir nos corredores do supermercado, nós estamos sujeitos... Enfim, dentro do autocarro, quando alguém pisa o pé. Exatamente. Então, quer dizer, se nós temos realmente um relacionamento com Deus, então a gente vai saber vigiar isso e não deixar que a mágoa entre. Pense nisso. E sobre a mágoa, nós separamos o texto bíblico que diz assim, você pode acompanhar em sua Bíblia e pode até ler conosco. Sobre a mágoa, a palavra de Deus, ela diz exatamente assim. O salmista Asaf, ele escreveu no Salmo 73, no versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Então veja, Deus é bom. Todos nós sabemos que Deus é bom, mas Ele é bom para quem?
Para quem Deus é bom? Para aqueles que têm o coração limpo. Aqueles para com os de coração limpo é que Deus é bom. Então toda a sociedade, todo mundo sabe que Deus é bom. Toda a gente diz, Deus é bom. Ai, como Deus é bom. É bom. Mas Ele é bom para com aqueles que têm um coração limpo. Se você não tem, limpe o seu coração. E o Senhor Jesus também, sobre o coração limpo, Ele também disse exatamente essas palavras. Vamos acompanhar. Ele disse assim, palavras do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Ou seja, a palavra bem-aventurado significa feliz, bem-aventurado significa abençoado. Quem são os bem-aventurados? Quem são os abençoados? Quem são os felizes? Aqueles que têm o seu coração limpo, os limpos de coração. Por quê? Porque esses verão a Deus, vão ver Deus. E ver Deus, Cris, não é no sentido de ver como eu estou vendo a ti e tu vês a mim. Não é no sentido físico, é ver Deus na própria vida. Então eu tenho que ver Deus na minha vida. Você obreiro, você obreira, tem que ver Deus no seu ministério. Você tem que ver Deus naquilo que você faz. Você tem que ver Deus na sua vida. Enquanto vivemos aqui neste mundo, aqui, enquanto vivemos na terra, aqui, temos que ver Deus na nossa vida. E quando estivermos frente a frente, face a face com o nosso Jesus, com o nosso Deus, então aí nós vamos vê-lo mesmo face a face. E um coração limpo é um coração cheio de paz, um coração pronto à disposição de Deus. Nada impede um coração limpo, nada impede a pessoa que tem essa comunhão com Deus de exercer seja o que for, seja no seu casamento, seja na sua família, seja no seu trabalho, está livre e desimpedida, tem paz. Exato. A pessoa que tem mágoa, ela não tem paz, ela não consegue dormir, ela não consegue se relacionar com as pessoas, é uma pessoa áspera. Agora, quando há o coração limpo, há paz, há tranquilidade e assim tudo vai fluir na vida dela. Com certeza. Então, limpe o seu coração. E para terminarmos esse assunto, já vamos a caminho também do final do programa, nós temos mais um comentário da Eliane, e eu vou pedir para a Cris, então, ler esse comentário, e daqui a pouco também nós vamos falar sobre um outro assunto que já é preparação para o próximo programa Obreiros em Foco. Cris, é contigo. A mágoa na minha família tem causado destruições, briga entre dois irmãos por causa de negócios, casamento de uma irmã que não deu certo, primas que não se falam e sobrinhos que foram viver sozinhos. Antes que a mágoa me destruísse, eu é que a destruí. Eliane Matias. Ótimo, ela destruiu a mágoa antes que a mesma mágoa que destruiu casamentos de familiares dela, relacionamentos, até por causa de negócios, os irmãos brigaram e ela não deixou essa mágoa destruir a vida dela mesma. Então, você fez bem e você que nos ouve, nos assiste, faça o mesmo. Não deixe a mágoa destruir a sua vida. Nós estamos caminhando para o final do programa. Cris, nós queremos chamar a atenção dos obreiros e das obreiras agora para esse assunto. Eu vou mostrar aqui 2 legumes. Um desses legumes até encontra-se em Portugal, o outro não. Aí está. Então você vê 2 legumes. À sua esquerda está um legume chamado chuchu. À sua direita está um legume chamado jiló. Para quem não conhece, o chuchu é um legume sem sabor algum. Não tem sabor nenhum. E o legume jiló é um legume que tem um gosto muito amargo. Ora, no Brasil existe um prato em que você pega o chuchu, corta em pedaços e você vai cozinhar numa panela com cubos de carne. Então, a carne vai cozinhar junto com o chuchu. O que acontece? O gosto da carne, ele passa para o chuchu. O chuchu é um legume que absorve os sabores da carne. O jiló, o segundo que nós mostramos, está aqui. O jiló, que é amargo, ele já é o contrário. O jiló,
o seu gosto amargo, ele passa para a carne. A carne, ela absorve o gosto do jiló. Então você daqui de Portugal talvez não conheça esses legumes, mas é só para a gente dar um exemplo, você vai entender onde nós queremos chegar. O legume chamado chuchu, ele é o influenciado. Observe agora nesse vídeo ou nesse slide. O obreiro influenciado, ele é tal e qual o chuchu, que é um legume influenciado por outros sabores. O obreiro influenciador é aquele obreiro como o jiló, que influencia. Ele passa o seu gosto e o seu sabor para a carne. Então a pergunta que fazemos é: você é um obreiro influenciado ou um obreiro influenciador? Você é um obreiro chuchu ou você é um obreiro jiló? Queremos o seu comentário porque vamos ler esse comentário no próximo programa Obreiros em Foco. Não é isso? Tu conheces esses legumes porque já viveste comigo no Brasil. 7 anos juntos lá estivemos, né, Cris? E há algo para pensarmos, todos nós pensarmos nessa situação. E nós ficamos a aguardar o seu comentário no Facebook, Obreiros Europa, Obreiros em Foco Europa. E também os seminaristas que nos assistem também podem enviar o seu comentário, deixar lá na página do Facebook. E nós estaremos a ler o deles também. Já que eles estão-se a preparar para ser obreiros, aqui está mais um ensinamento para vocês, seminaristas. Obreiro chuchu ou obreiro jiló? Obreiro influenciado ou obreiro influenciador? Você tem influenciado a muitos ou você tem sido influenciado por muitos? Aguardamos o seu comentário. Você pode escrever-nos um e-mail obreiros@iurde.pt. Nós chegamos ao final do programa, Cris, e vamos então já nos preparar para o próximo programa Obreiros em Foco. Um abraço a todos, um abraço para ti e um abraço para os nossos companheiros de guerra espalhados por todo Portugal continental e ilhas. E Europa também. Exatamente, somos vistos por todos os lados e por toda a gente. Estamos sempre prontos a vos ajudar. Até o próximo programa Obreiros em Foco, aqui na iurdetv.eu. Até lá.